Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. É com muita alegria que eu, Vitor, o menino, me coloco aqui para refletirmos mais um pouquinho. Hoje iremos comentar sobre uma passagem interessante. O amor, no dizer de Paulo, representa o único caminho, mas é justo que nós tracemos algumas considerações para compreendermos a amplitude da fala dele, porque legitimamente o apóstolo dos gentios tinha razões específicas para considerar esta afirmativa. Na sua passagem, enquanto grande coração em transformação, fizera ele o esforço profundo de se erguer diante da ignorância a que se agarrava enquanto perseguidor dos cristãos, para legitimamente altear a voz da esperança e da fé no divino Messias. Saulo foi alguém que operou em si mesmo esse caminho renovador, que permitiu que essa força diretora reorganizasse e reestruturasse o seu ser. Mas não foi tão fácil quanto parece-nos. Não foi um toque de mágica, varinha de condão, que simplesmente rearticulou todas as coisas. Nós, quando vamos observá-lo, poderemos notar nele um espírito que foi trabalhado durante tanto tempo e de tantas formas. Já trouxemos outras lições nesse sentido, mas gostaríamos aqui de focar num aspecto curioso. Saulo, enquanto perseguidor dos cristãos, foi recebendo sementes legítimas de um esforço profundo do Cristo, que o apresentou a Abigail, que o apresentou a Estevão, e uma gama de corações devotados à Boa Nova. Nem mesmo os esforços santos de Estevão foram capazes de converter o seu espírito, mas nenhuma das lições havia se perdido. Se tornaram sementes grandiosas ao seu coração. Qual foi o efeito dessas sementes? Como elas cresceram na sua alma? A resposta é um tanto que legal, na forma de dúvidas. Saulo, apesar de ser aplaudido por tantas pessoas ao seu redor, não conseguia encontrar realização em si mesmos. A dúvida estava disseminada. Será que era esse o caminho que ele deveria seguir? Qual deveria ser as medidas? Por que ele não conseguia encontrar paz dentro de si mesmo? Aonde aquela paz de Estevão e de tantos outros corações devotados à Boa Nova? O amor, o primeiro impacto que ele tem nos nossos corações é essa interrogação, porque ele vem nos convocar a uma reflexão interior dos nossos modos e meios de expressar a força que no dizer de Fénelon todos nós temos, independente de quem sejamos. Mais criminosos, mais purificados, todos possuímos o amor. A questão é como lidamos com essa força. Saulo, a princípio, foi levado às interrogativas, porque quando a semente do amor começa a germinar no coração humano, ela vai reestruturando aquilo que estava estruturado. Ela vai propondo transformações naquilo que estava edificado. Saulo fora convidado a revisar em si mesmo os próprios parâmetros. Quando encontra Jesus, daquelas interrogativas que já haviam sido postas, como que esvaziando as suas certezas, a presença do Mestre como que alastrara essa certeza de que ele não estava na direção correta. Primeiro, um trabalho importante que aos poucos foi
o auxiliando a abrir as comportas do coração, e na presença do Cristo, como que transborda a essência desse sentimento profundo. De tal maneira ele se reconhece sem direção, porque o amor, ele como que vai operando para nos conduzir a um caminho que muitas vezes a gente não entende. Esse amor, verdadeiramente, a partir do Mestre começar a ganhar significado, começar a ganhar sentido. Ele fora erguido por essa força expressiva que representava a paciência e a compreensão dos céus, não o violentando, mas propondo a eles interrogativas, porque as interrogativas nos fazem pensar e avaliar a nossa própria experiência. E Paulo então começa a se demandar, recebe de Abigail e de Estevão que para compreender os desígnios perfeitos do Cristo, ou seja, para compreender o que Jesus queria dele, ele precisaria amar. Esse amor se demandaria em trabalho, esperança e perdão. E é justo que nós observemos a sua história, porque há um momento que Saulo está decidido a se demandar por amor ao Mestre. Ele quer ir para Roma, mas ele é surpreendido por uma carta, um mensageiro que traz uma cartinha de Tiago, um coração que ele não se afinizava muito bem da igreja de Jerusalém. O seu espírito treme, porque Tiago foi aquele que no início da sua caminhada, da sua conversão, não conseguira observar nele honestidade e confiar no coração dele, dando-lhe credibilidade. Era Tiago, pedindo-lhe ajuda. Era satisfazer naquele momento a sua vontade de direcionar o seu pensamento para Roma ou era voltar-se? Ele ficou com uma dúvida, uma interrogativa, porque o amor, mesmo daqueles que estão no caminho, vai propondo amplidão do nosso olhar e da nossa percepção. Saulo abre os pergaminhos e se dá conta de uma passagem: reconcilia-te o mais depressa com teu inimigo, porque na expressão sagrada do amor, os nossos corações são convocados a alargar laços e não a encurtar relações, a trabalhar no sentido mais amplo e nesse particular. Todos nós, quando vamos observar a nossa vida, poderemos perceber, deitados na cama, às vezes refletindo as nossas dúvidas. É o cuidado de Deus que se manifesta querendo nos conduzir o Espírito, porque efetivamente com paciência Ele vai nos ajudando a perceber que as nossas seguranças e as bases do nosso sentimento precisam sempre ser revisadas. É o concurso do tempo, a ação profunda da consciência que vai nos ajudando a compreender os desígnios insondáveis. É aos poucos as parcelas, mas é um trabalho definitivo que vai ampliando o nosso olhar sobre a caminhada. O amor é o único caminho capaz de unir verdugos e vítimas e propor a união perene, porque estabelece interrogativas e vai ajudando a refletir na expressão profunda de que todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos caminhando e é preciso fazermos a nossa parte. Obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ajudando a encontrar a certeza diante das dúvidas que o amor, nascendo em nós, começa a nos trazer. Muita paz.